Uau! Olha, pega esse código e abraça para a vida. Sempre que eu posso e que eu tenho um lugar propício onde o universo me possibilita compartilhar com vocês uma experiência, externar para vocês algo que realmente está dentro de mim, que eu aprendi com o meu convívio, eu aprendi com as minhas dificuldades, aprendi com os meus desafios. Eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acho que é de fundamental importância. Durante a nossa vida a gente vai absorvendo alguns comportamentos. Esses comportamentos, eles são códigos que nossos pais, eles colocam na nossa mente. No colégio a gente vai aprendendo a como se comportar e ao longo da vida a gente nem questiona determinadas situações, mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente começa a refletir, a gente começa a meditar, ou seja, a gente busca algo mais. Eu sou de uma família católica e eu aprendi o seguinte, a buscar muito essa conectividade com o cosmos, buscar essa conexão com o todo. E eu descobri o seguinte, que eu teria que ler muito, eu teria que buscar, eu teria que pesquisar muito para que eu tivesse acesso a todas as informações desejadas. E eu aprendi o seguinte, que quanto mais você busca, quanto mais você deseja possuir bens materiais, você deseja um carro novo, você deseja uma casa, mais suscetível ao fracasso, à derrota, mais próximo de uma depressão, de uma ansiedade, você vai se colocar. E aí eu descobri, ao longo desse processo de procura, um livro chamado Essencialismo. Esse livro fala exatamente o seguinte: a gente deve buscar na nossa vida as coisas que são importantes, a gente deve fazer no dia a dia as coisas que vão nos conduzir para um caminho de felicidade, para um caminho de elevação, para um caminho de profunda realização pessoal. E essa realização ela vai chegar na nossa vida como? A partir do momento que a gente deixar de focar no outro e a gente focar em nós mesmos. Eu acredito que o crescimento individual ele vai sim superar o crescimento coletivo. A partir do momento que cada ser humano se colocar numa condição de aprender, numa condição de buscador, e a partir do momento que nós aprendemos coisas novas, que nós realmente desenvolvermos um comportamento mais adequado, a gente vai poder compartilhar esse comportamento com outras pessoas. Essas outras pessoas vão pegando esse código que a gente está liberando e elas vão compreendendo que a vida, basicamente, ela é feita de princípios, mas que na maioria das vezes a gente deixa de lado esses princípios e a gente quer seguir uma regra que é uma imposição totalitária do homem, onde o homem diz que a gente tem que ter um carro novo, onde o homem diz que para você ser bem-sucedido você tem que ter uma casa luxuosa, onde o homem diz que para você ser feliz você tem que ter uma formatura, você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro. Eu conheço várias pessoas que passaram anos e anos da sua vida buscando uma colocação, buscando a formatura. Hoje elas são formadas, mas elas não adquiriram uma coisa interessante que é coeficiente emocional. Tem pessoas que têm muito conhecimento, elas sabem sobre tudo e, infelizmente, o que elas deveriam mais conhecer, elas não têm nenhum conhecimento, que é sobre suas próprias emoções, elas não conhecem a si próprias e essas pessoas acabam chegando o momento que elas conseguem comprar o carro que elas desejam, elas conseguem ter talvez a melhor casa do bairro, elas conseguem viajar para o exterior uma vez, duas vezes, mas chega um momento na vida dessas pessoas que elas não conseguem manter um casamento bem-sucedido, que elas não conseguem manter uma profissão bem-sucedida. Eu conheço profissionais da área de medicina, caramba, eram tidos como referência no estado que residiam e essas pessoas, elas sucumbiram à derrota da ansiedade, elas sucumbiram à depressão e elas morreram como? Em uma mesa de bar alcoólica, no alcoolismo. Então é o seguinte, a gente percebe o seguinte, que a vida é muito mais do que as pessoas buscarem prêmios, as pessoas buscarem conquistas materiais e não buscar trabalhar o espiritual, não trabalhar o mental. Por quê? Caramba, eu não posso controlar a forma com que as pessoas vão me tratar, mas eu posso sim gerenciar as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu posso a cada dia buscar conhecimento para que eu possa me tornar a melhor versão de mim mesmo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que compreender o seguinte: eu vou falhar, eu vou errar. Há alguns segundos atrás aí eu errei nessa questão dos alcoólatras, mas
Acontece na vida, você vai errar, mas o interessante é o seguinte, você aprender com seus próprios erros, que nada na vida é definitivo. Aquele insucesso que eu tive lá no passado, se eu trouxer as experiências, o modelo das ações que eu desenvolvi naquele processo e que me levaram ao fracasso, eu vou compreender o seguinte, que eu estou tendo no presente a oportunidade de fazer coisas muito maiores e fazer a coisa de uma forma correta. Então, o que eu aprendo na minha vida é exatamente através das minhas experiências. Mas o que a maioria dos coaches hoje não te ensinam é que durante o processo da busca pela felicidade, você vai se deparar muitas vezes com fracasso, com a infelicidade, com o desgosto, porque é um processo de você desaprender várias coisas e de você buscar outras coisas novas, e durante esse processo a gente vai passar por uma dor. Por quê? Caramba, não é tão fácil renunciar, não é tão fácil deixar de ser quem eu sempre fui. Imagina aí, pô, o trabalho que dá eu deixar todas as crenças do catolicismo de uma noite para o dia, eu deixar todas as crenças do evangelho de uma noite para o dia, eu deixar todas as crenças da Umbanda de uma noite para o dia. A gente tem que descobrir coisas novas, quando, na verdade, durante toda a nossa vida, nós somos influenciados a pensar igual, a agir igual. E isso, caramba, é um processo que é muito desgastante, porque chega um momento que eu quero competir com o outro e não sei como é a vida do outro, mas eu imagino que o outro é feliz. Aí você não sabe o que é felicidade plena, você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é a busca real e completa pela consistência de você aprender cada dia algo novo na vida. E hoje eu aprendi o seguinte, que é mais salutar para a minha existência eu ser consistente do que eu agir com velocidade. Hoje eu saí da minha casa, fui até um restaurante lá, eu tinha interesse de gravar um vídeo, estava com a mensagem pronta naquele momento, e na maioria das vezes eu vou lá, está em silêncio, mas hoje eu não pude gravar naquele ambiente, e a mensagem que eu estou entregando para vocês não é aquela que eu tinha naquele momento, mas aquela mensagem talvez não iria impactar tantas pessoas, ou não iria falar tanto sobre o momento que eu estou vivendo, que é um momento de renúncia. A cada dia que passa eu busco mais o essencialismo. Caramba, eu não tenho que me preocupar com o modelo de vida das outras pessoas, eu não tenho que me preocupar com o modelo de negócio das outras pessoas, eu tenho que ser inteligente o suficiente para que eu possa criar o meu próprio estilo de vida, para que eu possa criar o meu modelo de negócio, e eu vou compreender, cada um tem seu valor, cada pessoa decide na vida o que é que ela quer ser, como ela quer agir, e principalmente eu aprendi uma coisa, as minhas ações vão determinar os meus resultados. Eu não tenho nada a ver com o que os outros estão fazendo, eu não tenho nada a ver com a cultura que ensinaram para o mundo. O mundo, se você analisar hoje, a maioria das pessoas, 90% são fracassadas, 90% são depressivas, 90% estão infelizes. A maioria das pessoas que fizeram o São João reclamam hoje que estão tristes porque a festa já passou. Então é o seguinte, você não consegue ter dopamina suficiente para te fazer feliz com o que você tem, você precisa de fatores externos. Então eu aprendi o seguinte, caramba, eu tenho que trabalhar e modelar cada dia o meu fator interno, ou seja, eu governando a minha vida, eu vou ter experiências mais favoráveis para a minha existência, e é exatamente isso que eu faço hoje. Então eu quero indicar para você, adquira esse livro, A Disciplina Busca por Menos. Essencialismo é um livro tranquilo, é um livro que você vai ler e você realmente vai degustar pra caramba, mas tem uma questão, para você ler, você tem que ter disciplina. Nem todas as pessoas têm disciplina. Você, hora dessa, você trabalha, aí você termina de almoçar, você senta em frente à TV assistindo a Globo, mas você não tem a disciplina de ler durante 20 ou 15 minutos e descansar um pouco. Então você faz já uma coisa que é padrão há anos e anos, e você espera ter resultados diferentes quando você faz a mesma coisa todos os dias. Isso é loucura, isso é insanidade. Então a humanidade, ela caminha na direção do penhasco, ela caminha para a perdição, ela caminha para a dor, e ela espera obter um resultado favorável. Caramba, como é que você vai plantar manga e você vai desejar por um momento querer colher uva? É impossível isso. Então a sua vida, ela é um reflexo das suas decisões. Então assuma o controle sobre sua vida agora, aprenda a ler mais, aprenda a refletir mais, aprenda a ser uma pessoa interessante a cada momento.
Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre. Uau!